voltando para o nosso bate-papo, e agora nós vamos fazer mitos e verdades sobre a questão da hipnose, tá certo? Aí eu vou te perguntando, você fala se é mito ou verdade, e aí você dá uma explicação pra gente. Legal, vamos lá. Então vamos lá. A hipnose é reconhecida pela ciência? Sim, Beth, é reconhecida, inclusive a partir de 2018 ela passou a ser reconhecida pelo SUS, né, e ela já faz parte, né, das terapias integrativas que é aceita pelo SUS. Então hoje ela já é utilizada em vários hospitais para alívio de dores, né, e mesmo para a gente falar de um processo perioperatório, né, desde o pré-cirúrgico até o pós-cirúrgico, a hipnose ela já é utilizada por muitos médicos, inclusive. Eu tenho professores médicos, que são professores de hipnose, que eles utilizam justamente para acelerar todo esse processo de recuperação, de preparação, de alívio de dores de pacientes. Tá. Então, até para a pessoa ir mais tranquila para a cirurgia, perfeito. De repente, porque uma cirurgia causa, né, um certo estresse, dependendo da situação, a pessoa fica mais emocionalmente abalada. Hoje ela é utilizada muito em hospitais, inclusive dentistas também, né, na parte odontológica, ela é muito utilizada justamente para, nessa parte de cirurgia, um controle da salivação e até mesmo do sangramento em processos cirúrgicos. Aí a pessoa vem e faz esse tratamento antes de um tratamento odontológico mais... Exato. Assim... Tem todo esse acompanhamento pré-cirúrgico mesmo, né? E aí, nesse pré-cirúrgico, como eu disse, é uma habilidade da sua mente, então já tem toda uma instrução para no dia da cirurgia você mesmo utilizar essa habilidade para se manter mais tranquilo, confortável. E o pós-cirúrgico também a gente faz dentro do consultório, que é justamente associado a essa recuperação muito mais rápida. Interessante. Nós já conversamos isso. Agora, a hipnose pode ser utilizada como terapia? Verdade ou mito? Então, a hipnose ela é essa ferramenta terapêutica, né, que a gente utiliza dentro do que a gente chama de hipnoterapia. Então, sim, justamente por acessar essa parte da nossa mente subconsciente, identificar causas emocionais que estão por trás de muitos sintomas, como ansiedade, depressão, insegurança, medos, né, e várias outras questões quando a gente fala de saúde mental. Entendi. A gente já falou sobre isso, mas eu vou perguntar de novo. Posso ficar preso no estado de transe? Mito ou verdade? Mito, não existe isso, Beth. Como eu falei, a hipnose ela acontece de forma natural na nossa vida, né? Então, você só não sabe que as coisas que acontecem no seu dia a dia é uma hipnose, mas ela está acontecendo. Assistindo um filme é um exemplo, né? Quando uma criança pequena cai e a mãe vai lá e fala, olha, eu vou contar até 3 e vou dar um beijinho e a dor vai passar. Isso é pura hipnose. Entendi. E aquela mãe nunca foi treinada para fazer aquilo ali, né? E parece que às vezes a criança até ela na hora melhora, passa a dor da criança. Né? Não sei se ela fica tão assim envolvida com o que a mãe está falando que isso acaba acontecendo mesmo. Isso que é legal. A gente que é mãe, a gente sabe isso, a gente faz essas coisas. Pois né? Toda mãe é hipnóloga, é hipnoterapeuta. Verdade. E assim, é a percepção da dor mesmo, Beth, porque quando a mãe faz isso, o ralado cicatrizou na hora? Não, o ralado tá ali. Mas a percepção da dor daquela criança... melhorou. Exato, é isso. Todas as pessoas podem ser hipnotizadas, verdade ou mito? Verdade, todas as pessoas podem, desde que consiga seguir instruções, Beth. Então, é muito importante para o nosso processo, né, essa questão de seguir instruções. Para um processo de hipnose acontecer, só precisa seguir 2 coisas. É seguir as instruções do hipnoterapeuta que está fazendo o processo, né? E realmente você querer passar por aquela experiência, né? Toda a hipnose, inclusive quando a gente fala sobre hipnose de palco, dá aquela sensação de que o hipnólogo está controlando a pessoa, né? Mas aquilo ali faz parte do show. Tá. Só acontece tudo aquilo porque a pessoa que está ali no palco, né, que subiu ali no palco para passar pela experiência, ela quer muito que aquilo aconteça. E aí sim o processo acontece. Até depois era uma pergunta também. Já respondi duas. Depois a gente volta. Posso falar sobre algo que eu não gostaria durante a sessão? Nós já conversamos, mas eu gostaria que você reforçasse. Exato. É mito ou verdade? Isso daí é mito, Beth, porque você pode sim escolher. Como você está com consciente, tudo está acontecendo, é o que eu costumo falar. Se o ar-condicionado estiver muito gelado durante a sessão e você sentir frio, você pode falar para mim, Eduardo, está muito gelado, você pode diminuir esse ar. Se o interfone tocar, você vai ouvir. Então você está extremamente consciente. Eu gosto de trazer de novo aquele exemplo do assistir filme. Quando você está assistindo um filme muito concentrado, você não está tão preocupado com as coisas periféricas que estão acontecendo, né? Às vezes passa alguém ali, você percebe, mas você não dá bola. Faz um som na rua, você escuta, mas também você não dá bola. É exatamente isso que acontece dentro do processo. Então, por estar consciente, né, de tudo que acontece durante o processo, você pode também simplesmente, se chegar num evento que te constranja, né, você pode falar, Eduardo, eu prefiro não falar detalhes sobre isso. Entendi. E a gente vai contornar aquela situação, porque a gente precisa trabalhar nisso. Se veio, é importante de alguma forma
mas você não precisa me dar detalhes. E mesmo que a pessoa seja assim, muito agitada, ela consegue isso? Porque parece que às vezes assim, a gente vê a pessoa muito agitada, você não consegue ver que ela vai relaxar a ponto de ser hipnotizada. Mesmo uma pessoa mais agitada, ela consegue passar por essa terapia? Sim, consegue. Quando a gente fala de terapia, Beth, tem um fator que é o que torna tudo isso muito incrível e muito impactante. Quando eu digo impactante, é de esses resultados rápidos que, em geral, a gente consegue alcançar, que é o fator emocional. Quando você está diante da oportunidade de resolver uma questão que você não suporta mais na sua vida, não vai existir essa possibilidade de você não estar 100% entregue dentro do processo. Você quer, você olha como aquela ali a oportunidade mesmo de estar trabalhando. Então, essa entrega, ela é essencial e ela acontece de todas as formas. Então, não se concentrar, eu tenho dificuldade de foco, eu tenho dificuldade de concentração, eu não consigo relaxar, isso daí não atrapalha o processo da hipnoterapia. Entendi. A hipnoterapia, ela pode tratar medos, fobias, isso é verdade ou é mito? Isso é verdade, tá? Inclusive a hipnoterapia, ela é muito efetiva para esses tratamentos e recentemente eu englobei também no meu processo a realidade virtual. Então é algo muito novo, é mais uma informação nova para as pessoas, mas que são aqueles óculos de realidade virtual, que ele é muito poderoso para essa parte de medos e fobias, justamente por conta do enfrentamento que é necessário que seja feito durante o processo para a pessoa vencer de fato aquele medo. Então, juntamente com a realidade virtual e a hipnose, a gente enriquece ainda mais esse processo. Então se torna algo muito rápido para se fazer, né? Seja a fobia de medo de altura, medo de locais fechados, medo de água, a gente consegue trabalhar tudo isso dentro do nosso processo. Entendi. A hipnoterapia, ela é tratada só por médicos e psicólogos? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Na verdade, a hipnoterapia ela não tem qualquer associação, né, com o Conselho de Psicologia, é realmente uma ferramenta à parte. E toda a formação que é feita, né, os treinamentos que é feito na hipnoterapia, inclusive ele não tem hoje ainda alguma regulamentação de órgãos, né, ou conselhos. Então existem já sim, inclusive eu estou inserido dentro de uma MBA em hipnoterapia profissional, que é a primeira MBA que aí sim tem uma validação do MEC, porém a formação em hipnoterapia ela não tem regulamentação ainda no Brasil. Tá. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Qualquer pessoa pode fazer a hipnose? Ela precisa de algum curso? Esses cursos são validados? Como é esse preparo do profissional que faz a hipnoterapia? Perfeito. Não tem esse pré-requisito, tá? Então, geralmente os treinamentos em hipnoterapia eles não têm esse pré-requisito de ter alguma formação antecessora a isso. Então, qualquer pessoa realmente que tenha, né, aí já vem para a parte de fazer algo com paixão, em ajudar pessoas que têm essa predisposição, essa pessoa pode sim, né, estar indo fazer uma preparação, um treinamento, uma formação em hipnoterapia para estar seguindo essa carreira como hipnoterapeuta ou de qualquer outra forma de terapia que seja. Entendi. Hipnose pode ser utilizada como forma de anestesia? Mito ou verdade? Sim, é verdade isso, justamente nessa questão da percepção da dor. Então, eu trago até alguns exemplos bem fortes nessas questões da hipnose como uma ferramenta anestésica, Beth, que é essa utilização dentro de hospitais, inclusive para pacientes com câncer. Né, que a gente sabe que em algumas situações vários medicamentos eles acabam não aliviando a dor daquele paciente e a hipnose ela se mostra como uma ferramenta muito efetiva para estar trazendo esse bem-estar para aquela pessoa, né, a sensação do alívio daquela dor. Então isso pode ser utilizado nesses casos ou mesmo, né, em casos pré-cirúrgicos como a gente falou, né, para pré e pós-cirúrgico para a pessoa ter um alívio naquela percepção da dor que ela tem. Interessante. Bom, Eduardo, agora eu gostaria da gente conversar um pouquinho sobre esse livro, né, seu, e eu gostaria que você contasse um pouco como foi escrever esse livro, como as pessoas comuns transformam fraquezas em força. São várias histórias, né? Exato. E conta pra gente como é que foi a questão desse livro e a sua história junto com ele. Legal. Beth, esse livro é um passo muito legal, né, que eu dei aí nessa minha carreira. E para quem não sabe, né, Beth, a minha base de formação é engenharia civil. E é até muito curioso eu estar aqui onde eu estou hoje, né, trabalhando com pessoas, trabalhando como terapeuta. E tudo isso só foi possível porque eu passei por um esgotamento profissional, por uma síndrome de burnout. E nesse livro é justamente um pouco dessa minha história que eu trago, né? Eu acabo trazendo um pouco aí de como foi para mim
naquele momento que eu alcancei o cargo talvez que eu mais desejei na minha vida como engenheiro, passar por um esgotamento profissional, que era uma questão emocional muito nova para mim, né? Eu nunca tinha me deparado com questões emocionais assim que me fizessem me sentir tão ansioso, tão vazio. E foi nesse momento da minha vida, Beth, que foi a virada de chave e eu acabei conhecendo a hipnoterapia. Né? Então, como eu costumo dizer, eu não sei se foi sorte, se foi Deus, se foi energia, eu não sei, mas eu acabei indo direto para a hipnoterapia e foi o processo que naquele momento do meu esgotamento me trouxe toda a clareza para que eu pudesse, inclusive, sair da onde eu estava e fazer toda essa transformação na minha vida. Né? E o que eu trago, principalmente sobre essa questão, que eu adoro falar sobre síndrome de burnout, justamente por já ter vivenciado isso, é que por trás de todo esgotamento profissional, daquele ambiente estressante, de responsabilidades e sobrecargas, existem questões muito mais profundas do que essa, né? Que de fato trazem os sintomas que uma pessoa no esgotamento traz. Então, nesse livro eu conto um pouquinho, né, em um capítulo, como você comentou, são vários autores. São várias histórias. Várias histórias Olha, pessoal, memoráveis. um livro muito interessante, onde tem várias histórias, experiências. Então, vale a pena vocês adquirirem esse livro, porque vai ajudar em muitas coisas, né, que a gente às vezes está passando, e isso aqui vai até estar orientando, vai de encontro com, às vezes, um problema que você tem. Né? Histórias conectam pessoas, Beth. Então, assim, muitas pessoas não sabem ainda da importância de elas passarem as histórias delas para frente. Porque às vezes a minha história, né, com o esgotamento profissional, com a minha transição de carreira, que foi o que me trouxe aqui hoje, é o que às vezes uma pessoa precisa escutar para fazer a mesma coisa na vida dela. Então, por isso que eu acho que esse livro é um pedacinho de algo tão importante que está acontecendo. E quem tiver interesse, né, eu já adianto também, pode seguir lá no Instagram, @eralmeida. E lá na minha bio vai ter um link, clicando nesse link você vai ter acesso à compra direta desse livro. Então quem tiver interesse, eu tenho certeza que dessas histórias que estão aqui, alguma delas vai se conectar com você e pode ser essa virada que você está precisando para a sua vida. Então, gente, o livro Como Pessoas Comuns Transformam Fraquezas em Força. Tá? Vale a pena ler, porque você pode se identificar em algum momento e isso pode até estar ajudando, né, Eduardo? Com certeza. Da pessoa estar procurando um tratamento efetivo, um tratamento diferenciado, né, como terapia, e isso aí vai trazer um bem-estar para a pessoa que está passando por um momento difícil. É isso aí, Beth. Né? Eduardo, para as considerações finais, fique à vontade. Tá ótimo. Bom, Beth, eu espero que tenha sido muito produtivo esse nosso bate-papo, né? Como eu disse, para mim tem uma importância muito grande conversar sobre esse assunto. A minha maior missão hoje é realmente mostrar um pouquinho para as pessoas do que a nossa mente humana é capaz. Né? Como eu digo, a gente já tem os recursos necessários para a gente fazer essa mudança que a gente quer fazer na nossa vida. Só que às vezes por não conhecer esses caminhos, a gente acaba sofrendo. Né? Como eu digo, a gente tem várias formas de correr uma maratona. Você pode escolher correr descalço, né? E você pode concluir também essa maratona, ou você pode calçar uns tênis e fazer o mesmo percurso, talvez, de uma forma muito mais agradável, muito mais rápida, leve, com desempenho, com muito mais leveza. Então, para mim é muito importante falar sobre a mente humana. Eu me apaixonei realmente, né, pela mente humana, pelo que a gente é capaz de realizar na nossa vida. Então, eu agradeço a todos vocês que acompanharam esse nosso bate-papo. Pode ficar à vontade para me mandar uma mensagem, para, né, conversar um pouquinho mais com você também, né, Beth? Para conhecer esse trabalho, conhecer um pouquinho mais da sua mente, que eu tenho certeza que esse é o caminho mesmo, entendendo que tudo começa aqui, né? Para você fazer aquela transformação que você sonha em fazer na sua vida. Pode passar o seu endereço, o Eduardo vai passar o endereço aqui da clínica, que é um lugar super agradável, que nós somos muito bem recebidos, muito obrigada por ter nos recebido aqui. Vai deixar o telefone e o pessoal vai mostrar a fachada aqui da clínica para vocês saberem o endereço. Muito obrigada, Eduardo, mais uma vez, agradeço pela recepção e até breve, pessoal.